Muito bem, então, muito boa tarde. Aqui estamos nós outra vez com o Reflexos de Vida e Fé, o título completo, que é uma conversa de amigos, três amigos, que são cristãos e que gostam de pensar um pouco. Pensar é um exercício às vezes complicado, incómodo, mas nós gostamos de pensar sobre algumas questões sociais, questões humanas, na nossa perspectiva como cristãos. E estamos aqui novamente, desta vez, para falar sobre um tema que vai ser apresentado já de seguida. Eu apenas vou pedir que aguardem um pouco para fazer aqui uma introdução. Então, quer dizer, boa tarde à Célia e ao Alfredo, os meus colegas de painel habitual, e vamos aqui passar então, só um segundo, por favor. Não sei onde é que isto está. Isto está. Bom, queria fazer aqui uma coisa bonitinha, mas se calhar não dá. Vamos ver. Talvez consiga mais para o final do programa. Pronto, então hoje é o Dia Mundial da Gentileza e nós combinamos, como sempre acertamos entre nós o tema enfim, da temática da nossa sessão, e eu passaria então à Célia para ela fazer uma apresentação do tema e depois vamos falar sobre ele. Força. Boa tarde, então. Hoje, tal como o Bricelino acabou de dizer, comemora-se o Dia Mundial da Gentileza. Esta data foi estabelecida há exatamente 25 anos, em 1996, após uma conferência no Japão que reuniu pessoas de todas as partes do mundo e que tinha exatamente como objetivo resgatar as relações gentis entre as pessoas, nomeadamente no ambiente de trabalho. Os anos 90 caracterizaram-se, entre outras coisas, por uma grande ferocidade nas empresas, nas organizações, muita competitividade, uma luta desenfreada e muitas vezes sem quaisquer critérios para chegar ao primeiro lugar. E as consequências a nível humano e em termos de relacionamentos foram de tal forma devastadoras que um grupo muito significativo de vários países, um grupo de pessoas, sentiu necessidade de refletir sobre este regresso à gentileza nas relações entre as pessoas. Do mundo do trabalho, esta intenção depois espraiou-se para todos os domínios da vida cotidiana. E 25 anos depois, nomeadamente as redes sociais estão cheias de cartazes e de slogans e de cartoons com frases muito interessantes sobre o tema, com desenhos muito criativos. E isto fez-nos pensar que se calhar valia a pena tentarmos perceber um bocadinho o que é que está a acontecer. E aqui há uns anos, no Brasil, um homem que ficou conhecido como o profeta gentileza disseminou a frase gentileza gera gentileza. E este slogan surgiu um pouco por todo o Brasil e ele defendia que a prática da gentileza não só afetava positivamente quem era alvo dessa atitude, mas também afetava positivamente a pessoa que a praticava. Ou seja, o primeiro beneficiário em termos de felicidade, de bem-estar, de realização, era quem a praticava. Na altura, esta visão das coisas foi uma pedrada no charco, porque ia exatamente contra a filosofia que estava emergente, que ainda hoje se mantém, sobretudo na sociedade ocidental, de que nós devemos procurar aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos dá prazer a nós, subentendendo
que a maior parte das vezes isso implica colocar o outro num patamar inferior ou em que é desvalorizado de alguma forma, ou seja, a criação da minha própria infelicidade está ou implica, de alguma forma, o prejuízo do outro. E o que este homem vinha dizer era exatamente o contrário, que o emissor de gentileza era o primeiro beneficiário dessa atitude. Então, a gentileza seria assim como uma espécie de vírus, e agora que estamos numa altura em que falamos de vírus a propósito de tanta coisa, seria assim uma espécie de vírus que depois de posto em circulação, dificilmente se conseguia travar. Esta visão, talvez um bocadinho utópica, mas ao mesmo tempo cheia de profundidade, levou-me a tentar perceber de onde é que vem esta ideia de gentileza. E quando fui pesquisar, eu tinha, até por razões de formação académica, eu tinha a noção de onde é que vinha, qual era a origem etimológica da palavra gentileza, e fui pesquisar um bocadinho mais e fiquei agradavelmente surpreendida. No caso das línguas de origem latina, a palavra gentileza vai beber a sua raiz à palavra gentilis, ou seja, pessoas que pertencem a uma mesma família, que têm uma mesma origem, que constituem um grupo muito definido de pessoas. No caso da Roma Antiga, estas pessoas pertenciam ou eram membros das famílias mais importantes e que estavam na origem da própria cidade de Roma, portanto, famílias que tinham algum prestígio, mas era um conceito que não tinha apenas a ver com o facto de pertencerem todas à mesma família, ao mesmo grupo, à mesma tribo. Era um conceito que assumia que quem era bem nascido, por assim dizer, tinha uma responsabilidade acrescida de tratar bem os outros. Quase como se dessem a entender que quanto mais alto tinha sido o nascimento da pessoa, maior a responsabilidade ela tinha na forma como tratava os outros e como olhava para os outros. Portanto, a ideia de gentil vem desde o início associada à ideia de nobre. E nós mantemos até hoje o sentido da palavra nobre, não apenas do ponto de vista social, não é? De uma classe social, de uma hierarquia, mas também no sentido de algo que é louvável, de algo que coloca um ato ou uma pessoa num patamar digno de admiração. A verdade é que o prefixo gen, de gentilis, é ainda mais antigo do que as línguas latinas e remete-nos para, isto agora sendo aqui assim um bocadinho chata, remete-nos para um conceito ainda mais antigo, mas muito interessante, que é o sentido de origem e o sentido de dar à luz, de trazer à luz. Portanto, se nós formos escavar bem nas origens da palavra gentileza, nós vamos encontrar, por um lado, este conceito de grupo, de família, de tribo, e por outro lado, o conceito de algo que permite a luz, que permite que as coisas ganhem sentido. Depois fui procurar porque lembrei-me que em inglês, e nós estamos cheios de anglicismos, nós utilizamos muitas vezes a palavra kindness, não é? Como tradução de gentileza. E encontramos exatamente o mesmo sentido nas línguas de origem germânica. Portanto, ali o prefixo kin também é um prefixo de origem, de família, de tribo, ou seja, o conceito mantém-se. E ao ler sobre este assunto, fiquei a pensar,
Se do ponto de vista da língua, quer do norte da Europa, quer do sul da Europa, nós encontramos esta raiz comum da gentileza associada ao conceito de família, da mesma raça, do mesmo grupo, da mesma tribo, e por outro lado este conceito de algo que traz a vida à luz, seria de pensar que a prática da gentileza devia ser algo inato ao ser humano, por um lado, e absolutamente natural, porque tem a ver com a nossa essência enquanto seres humanos, não é? O fazermos parte de um grupo, seja ele de que natureza for, e o prazer que nos dá trazermos para a luz aquilo que é bom, aquilo que é positivo, aquilo que nos dá felicidade. Portanto, a gentileza deveria ser algo natural no ser humano. Nós sabemos que isso não corresponde à verdade, e a minha primeira pergunta é, e eu trago comigo três questões para dar aos meus colegas para falarem à vontade. A primeira é, como é que passamos desta naturalidade com que as relações gentis deveriam desenvolver para chegarmos a um ponto em que é necessário criar um dia mundial que alerte as pessoas para a necessidade de serem gentis? Essa é a primeira questão. A segunda questão, lembrei-me hoje, acordei a pensar num ditado que aparece muitas vezes, sobretudo nas redes sociais, que dizem, não sei quem é o autor, uma frase que diz: guardo todas as pedras que encontro no caminho, um dia vou fazer um castelo. É o Fernando Pessoa. É do Fernando Pessoa, não é? Pronto. Eu não quis arriscar. E eu hoje acordei a pensar assim, mas porquê é que há de ser para construir um castelo? Porquê é que não há de ser para construir uma ponte? E o que é que isto tem a ver com gentileza? E finalmente, mantendo sempre em perspectiva que as pessoas que estão aqui, estes três amigos que aqui se encontram, revêem-se no cristianismo como a sua forma de viver e a sua forma de pensar e sentir e sonhar, pus-me a pensar que o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Filipos, exorta-os a pensar em algumas coisas boas, não é? E entre as várias coisas boas diz-lhes que devem pensar naquilo que é gentil, não é? Por um lado. E por outro, pensei ainda que Jesus Cristo desafiou as pessoas a aprenderem com ele muitas coisas. Entre elas, aprenderem com ele que era manso e humilde de coração. Então, estes três aspectos, o que é que aconteceu com esta gentileza que deveria ser natural? Porque é que nós devemos construir castelos que trazem consigo toda aquela ideia de superioridade, de isolamento, de defesa em relação ao outro? E porque é que não havemos de construir pontes que nos levam até ao outro? E, finalmente, o que é que fazemos enquanto os que são cristãos, o que é que fazem com esta herança que receberam do próprio Jesus Cristo? Agora é com vocês. Mal posso esperar. Alfredo, queres? Pois, isto é como a introdução destas, não fico surpreendido, mas de facto tu és uma pessoa que dá corpo à gentileza desde que eu te conheço, e portanto ia-te sair naturalmente nisso, não é? E por isso até pode parecer que para algumas pessoas é uma coisa natural e simples, e que para outros tinham que fazer um grande esforço. Portanto, eu acho que também não deve ser bem assim. Penso que nos nossos dias em que as pessoas estão mais expostas, mais vulneráveis, mais isoladas também, talvez que daí o isolamento em que estamos, mesmo quando vivemos em comunidade, nos torna mais frágeis e vulneráveis. Talvez a ideia da gentileza nos faça bem quando a recebemos, mas tenhamos receio de comunicar a fraqueza quando a expressamos. Não é? Alguém que parece ser um bonzinho, uma pessoa muito simples, parece ser uma pessoa
muito fraca. Não é? Parece que os modelos que nos chegam são das pessoas extremamente assertivas, que têm uma agenda muito clarificada e que vão cumprir essa agenda custa o que custar. Esses são os modelos dos heróis que temos hoje. Os outros, porque muitas das pessoas que praticam a gentileza praticam-na em anonimidade, no anonimato, não é? As pessoas não buscam a não ser algumas celebridades, imagino que calhe bem no seu Instagram colocar certas coisas, mas na verdade quem pratica isto de uma forma natural e sustentada, digamos, ao longo do tempo, são pessoas que não dão muito nas vistas e portanto falta-nos também ter esse exemplo. Os próprios noticiários não passam com regularidade notícias de gentileza, passam de agressividade, de luta e por aí fora. E isto, só acrescentar este pensamento que me veio à cabeça enquanto estavas a colocar as tuas questões, Célio, de um autor que eu leio desde da minha juventude, o Richard Foster, escreveu um livro que alguns que nos estão a ouvir conhecem, A Celebração da Disciplina. Ele, na introdução ao livro, dizia que os nossos 3 piores inimigos, eu penso que isto foi escrito há 40 e tal anos, já nessa altura, ele dizia os nossos 3 piores inimigos são a pressa, o ruído e as multidões. E eu acho que é talvez por isso que é tão necessário sermos muito mais intencionais na busca da prática, do acolher, do regar esta planta que é a gentileza, que no final do dia deixa um aroma muito melhor no ar e nos inspira a coisas melhores também. Eu vou ter que puxar isto um bocadinho a brasa para a minha sardinha, para o lado um bocadinho da psicologia, peço desculpa, mas não resisto, porque, de facto, aquilo que aquele indivíduo, acho que chamava-se José Daltrino, do Rio de Janeiro, dizia gentileza gera gentileza, isto é uma espécie de um chavão, digamos, da psicologia comportamentalista. Tal como, quando nós cruzamos uma pessoa, se a pessoa sorrir, nós temos tendência para sorrir. Se a pessoa mostrar uma cara feia, nós não vamos sorrir. À partida, quer dizer, aquilo que nós semeamos em termos destas reações nas relações humanas é muitas vezes aquilo que vamos escolher. Portanto, se semearmos gentileza, é provável que vamos provocar atos gentis nos nossos interlocutores. Por outro lado, eu não quero fugir à primeira questão que a Célia aqui colocou, que acho que é a questão central, que é como é que nós abandonamos esta postura gentil, digamos, se é que alguma vez a humanidade a teve, não é? Quando na cultura cristã nós vemos não apenas que Paulo escreve a exortar a que as pessoas sejam, portanto, pensem naquilo que é gentil ou que é amável, como diz em algumas traduções, e Jesus era um homem manso e humilde de coração e era uma pessoa gentil, particularmente para com os fracos e com as pessoas em geral. E eu penso que talvez uma resposta possível possa estar neste aspecto, a consciência da nossa fragilidade. Portanto, as pessoas têm consciência da sua fragilidade, mesmo aqueles que se armam em fanfarrões, mesmo aqueles que, em algum momento, ou por causa do poder que têm de momento, o cargo que ocupam, da posição que têm, seja ela social, política, seja o que for, pareçam pessoas muito fortes. No fundo, todos nós temos consciência da nossa fragilidade, todos nós temos os nossos medos. E depois há uma coisa que é certa, é mais difícil dizer a uma pessoa que gostamos dela, não estou a falar numa perspectiva romântica, estou a falar nas relações humanas, gostamos dela do que dizemos que não gostamos. E eu vou explicar porquê. Em geral é mais difícil, porque quando nós dizemos a uma pessoa eu até gosto de ti, nós estamos a baixar as nossas defesas e estamos a permitir que a outra pessoa diga assim, mas eu não gosto de ti. E nós levamos uma pantofada e ficamos feitos no oito. Quando nós dizemos eu não gosto de ti, já temos as nossas defesas levantadas, a pessoa vai responder na mesma moeda, mas nós já estamos preparados. Portanto, a consciência da fragilidade humana leva muitas vezes as pessoas a assumirem determinadas posturas
de anti-gentileza, vamos dizer assim. O caso talvez mais paradigmático, um deles, é o caso daquelas pessoas que nunca tiveram poder nenhum na vida e de repente têm um pequeno poder. São colocadas com um determinado poder numa estrutura administrativa, etc. Essas pessoas, às vezes, são as piores. E por isso é que o povo português, na sua sabedoria, diz: não peças a quem pediu, nem como é que é? Ajudem-me lá. Não peças a quem pediu. Não peças a quem pediu, nem sirvas a quem serviu. Nem sirvas a quem serviu. Exatamente. Então isso significa que às vezes as pessoas, tendo consciência da sua fragilidade, mas quando têm um bocadinho de poder, então são terríveis. Eu farto-me de rir, para não chorar, quando ouço aquelas pessoas que são entrevistadas no Vox Pop das televisões, quando vão numa altura em que o Euromilhões, ou não sei o quê, tem um grande valor para sair e as pessoas andam a comprar ali de uma forma muito sôfrega, nem sabem bem, nem sabem quanto é que é, nem sabem valorizar qual é o prémio possível, o primeiro prémio, e as pessoas, e os repórteres perguntam: então se saísse não sei o quê, o primeiro prémio, o que é que fazia? E as pessoas dizem todas: arranjava uma casa para cada um dos meus filhos e um carro para cada um dos meus filhos e não sei o quê. Mas a história diz-nos exatamente o contrário. Diz-nos que as pessoas que ganharam ainda no tempo do Totobola, né, ou ganharam lotaria, não sei, em tempos, tinham uma vida mais ou menos organizada, eram pessoas ou de classe média ou pobres, mas com a vida organizada, tinham um trabalho, tinham uma família, tinham enfim, o que necessitavam para viver, e depois de sair-lhes essa fortuna, perderam a família, perderam a saúde, perderam os bens que tinham e tornaram-se os miseráveis, coisa que não eram antes. Portanto, isto significa que nós por um lado temos consciência da nossa fragilidade, mas muitas vezes não sabemos lidar com o poder. Então, se calhar o facto de nós não sermos gentis, muitas vezes, é porque faz parte da nossa máscara, na máscara que nós colocamos na ligação com os outros, pensando, eu tenho que atacar antes de ser atacado. É um pouco essa ideia que existe hoje, e existe no desporto, mas isso é normal, mas existe nas empresas, existe nas relações sociais tantas vezes. Outro aspecto que eu gostaria de citar, e gostei muito da Célia ter ido buscar a etimologia da palavra e buscar o termo gentilis. Portanto, que era a noção de que as pessoas pertenciam à mesma família, digamos assim, que havia qualquer coisa de comum. Ora, a gentileza leva-nos a entender, a gentileza para com o outro, seja ele quem for, leva-nos a entender que nós pertencemos de facto todos à mesma família, que é a família humana. Não é? O problema, muitos dos problemas que nós estamos a viver hoje, é que alguns consideram que o outro, ou porque tem uma raça diferente, ou porque tem uma religião diferente, ou porque tem um estatuto diferente, ou porque é diferente em alguma coisa, uma cultura diferente, não pertence à mesma família humana. Não é? E, portanto, alguns são tratados como seres sub-humanos, como seres diferentes, como seres de segunda, e aí é difícil desenvolver gentileza. Não se faz gentileza de um senhor para um escravo. Há condescendência. Era o termo que estávamos a falar há pouco, eu não me lembrava. É o termo condescendência. Há condescendência, mas a gentileza é desenvolvida entre pessoas, entre iguais, entre pessoas que se consideram, que se põem ao nível das outras. E essa é a dificuldade, nós conseguimos pôr ao nível das outras. Entretanto, é interessante porque há dias, já foi há mais de uma semana, não sei precisar o dia, o Ministro da Educação, portanto, o Tiago Brandão Rodrigues, num discurso que fez, veio trazer para a agenda um conceito que muitos, incluindo eu, já conhecem há muito tempo, o conceito de Ubuntu, portanto, aquele conceito dos países, de alguns países do sul da África. É Swahili, que é uma palavra exatamente, de origem Swahili, que se utiliza também muito em Moçambique e em algumas zonas da África do Sul, etc. Portanto, toda aquela zona,
e que basicamente significa eu sou porque tu és. E ele vem trazer isto. Eu nem sabia que neste momento em Portugal existe já uma rede de escolas Ubuntu, ou seja, escolas que decidiram, escolas oficiais, portanto, que decidiram, públicas, aliás, que decidiram integrar no seu estar, na comunidade educativa, esta filosofia. E ele vai falar daquilo como se tivesse sido descoberta agora assim uma coisa absolutamente extraordinária, e vem dizer mais ou menos isto é o que pode salvar esta situação, é se nas escolas começar a ser cultivada esta atitude de eu sou porque tu és, eu valho porque tu vales. E achei muito curioso, porque pensei, alguém finalmente está a começar a acordar e está a começar a perceber que a haver alguma melhoria na sociedade em que vivemos passa inevitavelmente pela mudança de atitude individual, muito mais do que por políticas que sejam adotadas, por regras que sejam criadas, estabelecidas, etc. E tem exatamente a ver com isto que o Brice Juscelino acabou de falar. Nós todos pertencemos a uma mesma família, a família humana. Todos temos a mesma origem. E temos que ter esta consciência, não só de que a nossa origem é a mesma, independentemente de quem somos, como o nosso valor é o mesmo, nem mais nem menos. Porque eu concordo com aquilo que o Brice esteve a dizer, mas também tenho observado que, por outro lado, muitas vezes, e é também uma defesa, a falta de gentileza das pessoas, e em Portugal isso nota-se muito bem, vem de uma certa insegurança e de um certo sentimento de inferioridade. Por um lado, lá está, eu tenho que mostrar alguma agressividade até na minha atitude para garantir que ninguém me tire ao meu lugar. Mas, por outro, sinceramente, pode ser algo tão básico como isto. Se repararem, se entrarmos numa loja, num sítio qualquer, a maior parte das pessoas, quando entra, não diz bom dia a ninguém. Ou se o fizer, é numa voz muito baixinha, quase como que tendo vergonha de uma expressão básica, de gentileza. Quer dizer, o dar o bom dia quando chega a algum sítio é muito mais do que um formalismo, é muito mais do que uma questão de educação. É expor-se um bocadinho, é dizer, eu cheguei e não tenho problemas em desejar um bom dia a quem aqui está. É dificílimo nós encontrarmos pessoas que cheguem a um local e que digam bom dia ou boa tarde de forma audível, sem se sentirem inibidos. Quando vamos, por exemplo, a um concerto que seja mais informal, agora já se começam, já se dança, já se salta, já se grita, já se bate em palmas, já se participa com os artistas, mas isso é um fenómeno muito recente. Porque até há bem pouco tempo a maior parte das pessoas tinham receio até de exprimir a sua própria alegria e satisfação. Como se isso fosse uma vergonha, como se isso os minorizasse. Quando nós temos tudo a ganhar, quando descobrimos o melhor de nós no outro. Alfredo, estás aí? Antes de passar ao Alfredo, desculpa, Alfredo, queria só dar aqui conta mais ou menos do que é que se passa aqui no chat do Facebook, das pessoas que nos estão a acompanhar. Há aqui pessoas muito interessantes que estão a acompanhar-nos. Há duas colegas minhas, a professora Isabel Baltazar e a professora Hélia Bracons. Há pessoal que está a acompanhar desde o Brasil, há pessoal que está a acompanhar na Escócia, interessante, a nossa amiga Raquel Lovell na Escócia, ela diz o seguinte, e não sei se o Alfredo depois quer comentar eventualmente, ela diz: a verdadeira felicidade só se encontra quando encontramos forma de ser vulneráveis e formar conexão autêntica. Precisamos de aprender a ter a coragem de nos deixar conhecer como somos, a autêntica pessoa que Deus criou. Daí, se estamos conscientes da nossa fragilidade e vulnerabilidade humana,
inatas, podemos reconhecer como a gentileza pode servir para criar aceitação um do outro. Ela já não está em Portugal há muito tempo e, portanto, já está um bocadinho com alguns problemas de português, mas penso que deu para entender. Sim, até já falámos aqui nas dificuldades que se nos colocam de parecermos fracos, de nos expormos nesta fragilidade que todas as pessoas querem evitar porque não sabem lidar com ela. A questão também da autoestima no nosso povo, sempre um problema muito grande, a baixa autoestima que nos leva a compensar comportamentos desnecessariamente. Portanto, tudo isso penso que são desafios à gentileza. E, no entanto, quando aqueles que nós estamos aqui hoje, já o dissemos, temos dito, estamos aqui como 3 pessoas que se inspiram em Jesus, e que procuramos viver a partir dessa inspiração, e é uma figura que aparece na humanidade como alguém que é enviado por Deus, mas é enviado como um bebê. E, portanto, essa questão da fragilidade, da vulnerabilidade, de se expor, não poderia ser maior. Não é? Porque um bebê não tem absolutamente capacidade nenhuma de se defender. E vemos que Jesus foi um praticante da gentileza, sobretudo com os mais frágeis, foi muito firme, sem ser, digamos assim, desumano com as pessoas que subjugavam os outros injustamente, eles retiravam a sua margem de humanidade, foi firme, não deixou de ser forte, mas soube ser vulnerável, ao ponto de se entregar para ser morto. Lembrei-me de alguém que também tem esta inspiração, um amigo meu, que trabalha num centro de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo. E ontem o chefe dele estava-me a dizer que quando este homem chegou aqui, o meu amigo, como veio como auxiliar, as pessoas que estão no centro de acolhimento respeitam os técnicos, mas não os auxiliares, ainda mais quando são homens, porque não têm nada a ganhar. Não é? Com o técnico, se eu me portar bem, posso conseguir alguns benefícios. Com o auxiliar não vou conseguir nada. Ele é um homem e, portanto, descarregavam em cima dele durante os primeiros meses toda a bilis, toda a insatisfação, toda a tristeza, a agressividade que estavam dele em cima do meu amigo. E dizia então o chefe dele ontem a contar-me sobre esta história. Mas sabes, ele venceu-os pela gentileza. Nunca deixou de responder à agressividade, ao abuso, com gentileza. E hoje todos têm uma enorme admiração por ele. Ou seja, há aqui um trabalho, não é, que em certos ambientes, em certos lugares, é o trabalho de sermos vulneráveis, nos expormos. Eu pensei, se eu tivesse estado neste ambiente, não sei se aguentava uma semana. Porque é que eu meio de sujeitar a isto? Não é? É de conseguir encontrar com certeza melhor pagamento, melhor salário, fazendo uma coisa menos agressiva sobre mim próprio. E gostei muito da ideia de que ele permaneceu porque também tinha a noção de que tinha que estar ali. Né? E que aquelas pessoas precisavam de gentileza e não de uma resposta à altura do que eles estavam a fazer. E isto é tal, voltamos à questão do contágio, não é? Atitudes de gentileza, eu penso que isso também funciona dentro das nossas casas, porque nós habitualmente focamos-nos muito no que se passa na sociedade em geral, mas dentro das nossas casas, sejam as nossas casas de família, sejam as nossas casas eclesiásticas, onde temos comunidades de fé, nessas casas também temos estes jogos de poder e de vulnerabilidade permanentemente, não é? Dos pais com os filhos, dos esposos entre si, na igreja entre líderes e pessoas que têm desejo de influência e de querer as coisas feitas à sua maneira e, portanto, o desafio de facto talvez comece mesmo por aí, por aceitarmos nestes jogos relacionais um grau de vulnerabilidade maior do que aquele que temos aceito. Talvez comece por aí. Estamos a acompanhar também desde Angola, pelo menos alguém que está desde Angola, que eu conheço, eu sei que é de Angola e que está em Angola. Pois já o Salomão, há uns milhares de anos, dizia que a palavra mansa desvia o furor, não é?
E, portanto, quando o Alfredo estava a falar também dentro de casa, da família, muitas vezes é isso, quer dizer, as discussões acontecem porque há duas pedras que batem uma na outra. Uma pedra sozinha não faz faísca, se não tiver outra pedra para bater. E por isso o Salomão dizia, a palavra mansa desvia o furor. E todos nós podemos fazer essa experiência. Estivermos a falar com uma pessoa que está a falar connosco, que veio ter connosco exaltada, aos gritos, e nós mantivermos o tom normal, o volume normal da nossa voz, aquela pessoa às 2 por 3, se continuar aos gritos, passado poucos momentos, vai entender que está a fazer figura de parva, não é? Depois, portanto começa a baixar a fervura. Se nós respondermos da mesma maneira, começarmos também a exaltar-nos porque é injusto, porque não compreendemos porquê aquela fúria, não é? E também começarmos a gritar, cada um grita mais que o outro, e pronto, isto está um conflito aí armado. Mas eu gostava de ir para a questão, a segunda questão que a Célia aqui lançou, que era a questão, como cristãos, como é que nós podemos lidar com esta situação. De facto, a herança ideológica, digamos assim, que nós temos, tanto de Jesus como dos apóstolos, é no sentido da amabilidade, da gentileza, da humildade de coração. Aliás, no primeiro grande discurso de Jesus, que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ele falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E isto era completamente contracorrente na cultura hebraica, completamente contracorrente. Os hebreus tinham conseguido subsistir 40 anos no deserto, tinham conseguido tomar posse da terra de Canaã através de guerras. Não é? E foi assim que eles conseguiram chegar lá. Então eles tinham uma mentalidade, além disso, Deus lutava por eles e, portanto, eles achavam-se superiores aos outros e achavam que eram mais que os outros. E, portanto, havia muito esta ideia, a ideia da mansidão, a ideia da humildade, a ideia da gentileza, a ideia da amabilidade. Não estava na agenda, quer dizer, e portanto o discurso de Jesus, não só por isso, mas por todos os outros conceitos que ele desenvolveu nesse discurso, era completamente contracorrente, era completamente chocante, era completamente desconcertante para as pessoas que o estavam a ouvir. Então, eu penso que se nós hoje compararmos o discurso do Sermão do Monte e o contexto geral dos evangelhos com algumas manifestações da área religiosa no mundo, vemos que uma coisa de facto não tem nada a ver com a outra. Algumas manifestações que partem de uma estratégia de exclusão de outros, uma estratégia de conquista do poder, até em nome de Deus, muitas vezes, e nós percebemos que isto não, onde é que está os mansos de coração, onde é que estão os humildes? Felizes os humildes. Então, e bem-aventurado quer dizer humilde, e portanto estas atitudes que eram consideradas ou são consideradas por alguns como de fraqueza, no fundo, que Jesus deu o próprio exemplo na sua própria vida, no seu próprio testemunho de vida, são um desafio para nós como cristãos. Muitas vezes, eu não gosto de ver, por exemplo, eu vou dar aqui casos concretos, exemplos concretos. Não gosto de ver, por exemplo, alguém dizer assim, olha, vamos boicotar este produto porque isto faz um apelo a não sei o quê, ou atrás disto está uma mensagem subliminar e não sei o que mais. Ou vamos contestar este filme, ou este livro, porque isto é contra a fé, ou isto digamos, assim, é uma coisa... O nosso papel não é esse. Deus não precisa de nós para o defendermos. Não precisamos fazer uma guerra para defender Deus, não precisamos de recorrer às armas, sejam elas quais for, para defender Deus. Não precisamos de recorrer a recursos de lançar mão de recursos em que estamos a agredir outras pessoas, por palavras que sejam, para defender o nosso Deus.
Isto passa-se no cristianismo e passa-se noutras instâncias, noutras religiões também. Estou a falar na religião em geral, mas agora mais concretamente no cristianismo. Deus não precisa de nós para defender-nos. Deus tem os anjos todos à volta dele para defender, não precisa de nós para defesa coisa nenhuma. Ele só precisa de nós para fazermos aquilo que Jesus fez e que nos mandou fazer, nos comissionou para fazer. E, portanto, tudo o que for fora do que está ali na grande comissão e do exemplo de Jesus, penso que está fora do contexto, não é? Portanto, a questão da gentileza é inerente ao caráter cristão, não é? A pessoa que é gentil é uma pessoa que não tem medo. Este é outro aspecto que eu gostava de sublinhar. A pessoa que é gentil é a pessoa que não tem medo. E tanto que não tem medo que dá-se ao luxo, entre aspas, de ser gentil. Até se calhar para com alguém que se calhar à partida, humanamente vendo, não merece. Não é? Mas, portanto, só quem tem medo não consegue ser gentil. Não é? Tem que se fechar. A questão que eu falava há pouco, de certa, e que o Alfredo depois também referiu, da baixa autoestima, dos sentimentos de inferioridade, de quem se sente inseguro em relação a si próprio e por isso não se pode dar ao luxo de ser gentil. Eu estava a ouvir o Brice e estava-me a lembrar, uma vez mais, de que Jesus, em todo o seu percurso, foi manso e humilde de coração e, no entanto, ficou sempre muito claro, deixou sempre muito claro quem ele era, o que ele tinha vindo fazer e o que é que ele defendia. Ou seja, a gentileza não implica fraqueza. Portanto, o facto de uma pessoa ser gentil não significa que seja fraca, que não tenha opinião, que não tenha espinha dorsal. Pelo contrário, a pessoa deve estar segura daquilo em que acredita, daquilo que defende. Agora, a gentileza é essência, tem que ser essência no cristão. A firmeza das suas convicções tem que ser demonstrada de forma gentil. Por outro lado, não é algo que, lá está, se calhar há pessoas para quem pela sua personalidade é mais fácil, para outras é mais difícil, mas é algo que pode ser cultivado. A pessoa, e quando eu digo cultivado, eu não estou a dizer que a pessoa tem que o fazer de forma artificial. Tem é que estar consciente de que, como quase tudo na vida, ser gentil é uma decisão. É a essência, mas também é a decisão. É uma construção, é um caminho que a pessoa vai fazendo porque acredita que é assim que as coisas se devem fazer. Eu estou-me a lembrar, desculpa lá, lembrei-me, enquanto ouvia o Brice Celina, que há tempos aconteceu com uma pessoa particularmente agressiva que eu conheço e que estava muito zangada, não era comigo, mas estava zangada à minha frente e que disse muita coisa, coisas algumas muito más, muito feias, muito agressivas, e a dada altura eu não sabia o que é que havia de responder, porque aquilo não tinha resposta possível e quase instintivamente abracei-a. Eu levei um safanão que fui parar ao outro lado da divisão, a divisão não era muito grande. E depois a pessoa parou e percebeu o que me tinha feito, aquilo tinha sido instintivo. Ou seja, quando confrontada com um gesto de afeto, o próprio corpo reagiu. E em vez de se deixar acolher, a pessoa atirou-me e depois pediu desculpa e acabou por dizer uma coisa que me doeu ouvir. Pediu muita desculpa e disse, sabe, eu não fui habituada a fazerem isso. Eu não fui habituada a darem-me carinho. Isto é terrível, não é? Quando uma pessoa chega ao final da vida, é uma pessoa já bastante idosa, tão desabituada do afeto e da gentileza, que quando finalmente alguém lhe demonstra da única forma possível, porque ali não havia espaço para as palavras naquele momento, ela primeiro reage com violência física.
E isto é muito triste. Isto é muito triste. Mas é a realidade, é a realidade. É a realidade. E eu pergunto muitas vezes, os cristãos têm que estar alerta, têm que estar alerta, têm que se lembrar constantemente de como foram chamados e desafiados a viver. Senão o que estão a fazer aqui é muito pouco. Peço desculpa pela crueza das palavras, mas será muito pouco. Depois há esta questão de, naturalmente, deveria ser a nossa essência, não é? Quando decidimos seguir Jesus, decidimos não seguir outras coisas nem outras ideias. E, portanto, há aqui o início de uma mudança de referência, uma mudança de agenda, uma mudança de estilo, né? Tem que vir logo. E daí eu concordo contigo que a gentileza deve estar na nossa identidade, é parte do nosso ADN como seguidores de Jesus. Depois há aquela questão, é assim, espero por ter isso, porque ainda não sinto, e quando tiver então começo a ter uma ação de gentileza, ou posso começar por ter ações de gentileza, de bondade, de amabilidade, né? Nem que tenha que esforçar um pouco, nem que me discipline isso. Por exemplo, eu fui escoteiro, e os escoteiros receberam lá do Baden-Powell, uma das suas missões diárias era fazer pelo menos uma boa ação por dia, não é? E tinham que dar o nozinho no lenço que trazem ao pescoço, para se lembrar que ainda não tinham feito a boa ação. E depois podiam tirar o nó quando faziam, e assim ficava. Mas isto implica uma certa disciplina, adotar um curso de ação na vida, que é procurar pelo menos uma situação em que eu possa fazer isso. E há um texto que eu li várias vezes já, que passou pela minha atenção várias vezes, que diz assim: muito frequentemente nós subestimamos o poder do carinho, de um sorriso, de uma palavra amável, de um ombro amigo, de dar ouvidos, um elogio honesto ou um menor ato de dedicação. Nós subestimamos isso porque eles têm um grande poder de transformação na vida e nas relações. E, portanto, não precisamos de repente ir buscar o que temos e o que não temos. São mesmo, quanto para não fosse por uma questão de educação, porque boa educação também é fazer isto, não é? Mas acho que isso provavelmente cultiva essa essência em nós. Não temos que esperar que ela desça do céu e de repente nós tornamos-nos bondosos, quer queiramos, quer não. Acho que é uma coisa que podemos praticar. Sobretudo, eu concluiria com esta ideia, sobretudo porque esta pessoa que tu mencionaste agora, que não cresceu com atos de afeto e, portanto, não os sabe acolher, não os sabe desfrutar, e encontramos isso muito à nossa volta aqui na cidade, quando fazemos voluntariado. Encontramos entre as pessoas mais pobres gente que nunca teve atos de afeto. De facto, não teve uma coisa mais básica, que é poder se ver nos olhos de outra pessoa. É o mais básico. Né? Nós necessitamos de nos ver nos olhos dos outros, e quando nos vemos, o que o outro nos vê, a maneira como o outro olha para nós, comunica muito quem somos. E só nesse gesto simples, que é de eu poder comunicar valor à outra pessoa, mesmo quando ela está numa situação de agressividade, numa postura difícil. Eu acho que a pouco e pouco começo-me a perceber, não é? Dentro da minha dificuldade, aprendo lentamente, mas começo-me a perceber que as pessoas que têm às vezes as atitudes mais difíceis de lidar são as mais frágeis, são as que têm mais dificuldades, são aquelas que não têm o património que eu tenho para poder gerir a vida, não é? E, portanto, logo por aí mereceriam uma reação diferente, porque o que acontece hoje em dia na nossa sociedade, um pouco por todo o mundo, é uma forte tendência para a desumanização. Não é? Através de coisas como, por exemplo, a polarização de ideias políticas ou religiosas. O outro deixa de ser uma pessoa para ser parte de uma nuvem que tem uma opinião contrária à minha. Portanto, não existe. E como não existe, posso acabar com ele facilmente. Deixou de estar lá, não é pessoa. Pelo contrário, olhar nos olhos da pessoa, perceber que a sua atitude desagradável pode vir de uma dificuldade, de uma luta grande na vida, e poder dar alguns passos na sua direção, quanto para não seja não replicando no mesmo tom, já é um princípio de alguma coisa. Eu estava aqui a pensar que a gentileza pode ser apenas um gesto.
recuperando a ideia, quando eu tomei consciência, soube daquele caso do Rio de Janeiro, daquele indivíduo que a Célia citou, lembrei-me de um caso que nós tivemos em Lisboa, na Praça do Saldanha. Havia um velhote que a certa altura punha-se a fazer adeus a cada carro que passava. Ele só dizia adeus com um sorriso, e aquilo criou um impacto nas pessoas, tanto que quando o homem morreu, aquilo veio nos jornais e tudo, as pessoas falaram sobre aquilo. É um gesto inusitado, se calhar pensavam que era louco ou coisa do género, mas o facto é que ele punha-se ali horas, em determinadas horas, o homem estava ali para dizer adeus às pessoas. Portanto, tratar as pessoas como pessoas e não como objetos, digamos assim. Portanto, a gentileza pode ser apenas um simples gesto. Nós estamos a chegar ao fim. Eu queria só aqui, há aqui um outro comentário que diz: quando a nossa identidade em fazer parte de um grupo, seja cristão ou outro, implica que começamos a excluir outros, portanto, ela diz que isto por vezes acontece. Se seguirmos Cristo, sem precisar de construir grupo, temos a oportunidade de viver sem ter que defender o grupo ou identidade. Penso que isto vem na sequência daquilo que nós dissemos aqui sobre defender Deus, e também se aplica a defender o grupo, digamos assim. O facto de fazermos parte de um grupo não quer dizer que nós deixemos de ser, de levantar muros para com aqueles que não fazem parte do grupo. Queria apenas aqui citar um pensamento da Suzette Brissolino, que diz, muito interessante, diz: as pessoas que são gentis são sempre bonitas. Portanto, faz favor de praticar atos de gentileza para serem mais bonitos. Bom, e com isto nós terminamos. Eu agradeço aos meus amigos, à Célia, ao Alfredo. Foi uma conversa muito rica, e a todos aqueles que nos estão a seguir, não apenas aqui em Portugal, mas noutros países também. Vai ser possível ver esta sessão no YouTube, José Brissolino, portanto dentro de pouco tempo, e apenas lembrar que de hoje a 15 dias, dia 27 de novembro, nós vamos estar aqui com um convidado ou uma convidada falar sobre o tema do Dia Mundial Sem Compras. Se calhar vamos mesmo trazer uma convidada, e isto não é machismo, mas enfim, ainda não sei bem quem será, espero que agora ninguém recuse, não é? E até lá, fiquem bem, um bom fim de semana, um abraço a todos. Tchau. Bom fim de semana. Deus.